consumo de peixe na Itália é muito grande. Roma também é um consumo muito forte de pescados. Agora, é engraçado, né? Porque o imigrante que veio para cá, eu acho que ele precisava daquilo, ninguém planta peixe, né? Como ele se firmou nas terras, que lhe foram doadas para plantio, ele acabou se fortalecendo mais na terra e naquilo que dá o seu plantio, né? Do lado da minha avó, eles eram campeão para fazer aqueles grustos, né? Do lado da mãe era difícil eu lembrar que faziam grusto. É uma iguaria italiana, uma massinha muito crocante, fininha, passada na canela com açúcar. E na quarta-feira de cinzas, a minha avó fazia uma baciada. E vinha os netos, sei lá, quase 30 netos. E botava a cachaça, né? E deixava com o tempo assim. Aí ficava o licor do figo. Era maravilhoso o licor que ela fazia. Fazia muitas compotas de frutas, né? Porque eles faziam, já deixavam nos vidros, bem fechados o ano inteiro. Outra coisa do meu pai, muito interessante, é que ele tinha loucura por caça. Ele ia caçar, era louco por caça. E vinha assim com aquelas passarinhadas lindas, e aventou de Java, porque ele colocava numa bandeja e nós tínhamos que despenar tudo aquilo. Mas tinha que fazer, porque na hora de comer era uma delícia. Se comia muito mais osei. Osei é pássaros. Por quê? Porque antigamente pássaro na cidade era permitido atirar. Hoje em dia não é mais permitido. Então já mudou esse modo de comer, né? Essa alimentação. Esse aqui a gente chama de codiguinho. É uma linguiça que ela é feita de couro de porco e carne. Tá? Como a gente sabe, eles aproveitavam de tudo, né? Tudo que era produzido, eles aproveitavam para alimentação. A gastronomia italiana, ela se adapta ao que se tem, ao que se tira da terra, aos costumes locais. E não é só pizza, com massa, a mesma coisa, enfim. A Itália, ela se reinventa em cada país que ela a gente pode dizer assim, que ela invade. Na questão de enologia e gastronomia. Você pega um zucchini, uma abobrinha e uma pasta, sai um prato bom. Qualquer um ragu, coisa simples, e o macarrão é que nem o nosso arroz, né? Ele é muito acessível. O último prato que eu lancei, como era doce e salgado junto, era uma massa que vai para o forno, mas era doce e salgado. Eu digo, porcaria, agora que nome que eu vou pôr aí, porque os garçons têm que saber. Daí eu botei Romeu e Julieta. Não sei se foi o nome ou o quê, mas teve uma aceitação fora de série. Nos primeiros dias de restaurante a gente se batia um pouco. Quando ele foi explicar para um cliente, para uma mesa, por que não serve carne com massa? Porque não é uma coisa simples assim. É porque cada prato tem o seu valor. Então, a massa, ela não é acompanhamento da carne. E a carne não é acompanhamento da massa. A massa tem o seu valor próprio e a carne tem o seu valor próprio. Por isso que a gente não serve junto. Não porque a gente não serve, por isso que o italiano não serve assim. Eles prezam pela cronologia ali do ato de servir. Então, é o antipasto. Primeiro prato, que são as massas e risotos. Daí os segundos pratos, que são as carnes e peixes e outras carnes. Depois vem a salada, depois vem a sobremesa, depois vem o café e depois vem o licor. Então tem todo esse ritual para ser feito. Hoje, no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, está sendo muito levado em consideração no aumento da alimentação, porque isso dá um retorno na questão da saúde das pessoas também, né? Então, eu acho que tudo vem a somar e voltar, né, às origens é interessante. Por exemplo, lá na Itália, principalmente na Puglia, claro, na Itália toda, não existe uma grande cerimônia, o almoço de domingo ou uma festa de fim de ano, como é o próprio Natal, sem ter uma grande mozzarella, sem ter a burrata no antipasto. Isso remete toda essa história familiar italiana, né? Nossa origem é italiana, né? Então, boa parte da nossa gastronomia vem da Itália. Então, a gente importa muita coisa da Itália justamente para que isso seja estendido na marca, né? Que esse prazer de se alimentar possa ser nos produtos que a gente traz também muito da Itália. Minha avó fazia um carneiro maravilhoso, um prato de família que se chama, é de proveniência napoletana, campana, que se chama genovesa. É um carneiro ensopado com ervilha e batata. É
É uma coisa maravilhosa. A minha avó fazia um tortelho. Hoje a gente encontra tortéis como no formato de ravioli. Ela não, ela fazia aquele tortelho que era aberto, abria uma massa assim, aí espalhava aquela abóbora, moranga, né, que era assada, enrolava ele como um rocambole num pano, fechava ele e cozinhava na água. Depois ela tirava esse tortelho e cortava em fatias com um molho de frango que só ela, nunca mais na minha vida, não consigo nem chegar perto disso. Na semana passada veio uma advogada lanchar, ela e o esposo dela. Eles estavam sentados aqui e lancharam. Quando terminaram de lanchar, eu levei um pires com 2 crostos ali para cada um, de sobremesa. Eles nem sabiam que tinha, nem tinha visto, eu levei. Ela comeu, ela me chamou, ela falou assim, esse crosto ele me fez chorar. Que a avó dela fazia a mesma coisa. É assim. A nossa mãe, o nome dela era Lídia, né? Lídia Saroli Beal. Mas o apelido dela foi sempre Bia, né? Então, a Mama Bia é uma história de carinho, de paixão por tudo que ela nos ensinou. E a gente é muito rigoroso na escolha dos produtos. Realmente, a gente busca parceiros no mundo todo que possam fazer o ato de se alimentar um prazer, né? Por isso que a Mama Bia é uma responsabilidade de todos os irmãos e a gente cuida com muita paixão e carinho, porque tem o nosso DNA e tem a história, né? Meu pai contava que quando ele gostava de polenta, então ele gostava de polenta com queijo. Então diz que ele só molhava a polenta assim, já sentiu o gostinho do queijo, né? Porque não tinha como comprar muito, né? Nós, criança, fomos criados assim a polenta e radite, né? Que o radite não podia faltar. Minha mãe fazia aquela polenta mole com radite e tal. Você vai fazer em casa uma polenta do jeito que o italiano gosta mesmo, a polenta rústica na chapa do fogão mesmo. Então aquilo te dá um prazer. O milho é de origem aqui do continente americano. O milho vai ser levado para a Europa. E o cultivo do milho é mais, digamos assim, fácil do que o cultivo do trigo. Então no sul da Itália, onde as pessoas eram mais pobres, e também em algumas regiões do norte, as pessoas não tinham como comer pão. Então, a polenta vai ser a substituta. Então, você também reconstrói a memória. Você ressignifica a memória, né? O que um dia foi tristeza é ressignificado hoje pela fartura. Sabe aquela polenta frita na hora? Você leva na mesa e todo mundo pega. Ninguém deixa a polenta de lado. O strozza preti, que é engasga padre, é o macarrão do sul, que é uma delícia, tem um furo no meio e que permite que entre o suco do macarrão e daquilo para comer não há coisa melhor na face da terra. O meu chefe falava que tinha todas as comidas têm que ter um ingrediente, o amor, porque senão não sai bem. Não sai bem. Então, assim, a comida é feita com carinho, a comida é feita com respeito. E eu acho que isso é muito, muito importante para nós. E todo domingo de tarde, depois que fecha o Dom Antônio, velho Madaloso e grande Madaloso, eu tenho uma mesa bem grande na sala e o café está na mesa para todo mundo. Daí eu vendo os 3 restaurantes e tomar café aí. Daí a gente, entre irmãos, a gente conversa bastante, mas italiano daí, sabe? Através da comida, através dos hábitos dentro de casa. Por que minha mãe falava alto? Por que minha avó fazia, sabe? Então você tudo vai se encaixando. Por que eu sou assim? Eu sou assim por causa disso tudo. Desde aquele primeiro italiano que chegou lá no interior do Rio Grande do Sul, que teve que plantar o seu primeiro tomate, para fazer a sua primeira panzanella, o seu pão, as suas coisas. A mesa é um elemento muito importante de constituição, de construção dessa identidade. Mesmo depois de ela ter morrido, minha avó, que era descendência alemã, ainda tinha rolo de macarrão em casa e fazia massa de lasanha em casa. Então, na nossa família, a gente sempre respeitou muito o nosso lado italiano, tá?
certeza.